E se Deus começasse a tocar exatamente naquilo que você mais confia? As 10 pragas do Egito não foram apenas catástrofes naturais, elas foram atos de juízo, mas também demonstrações claras do poder, da sabedoria e da autoridade absoluta de Deus sobre tudo e todos. Essa história está registrada no livro de Êxodo, dos capítulos 7 a 12. O faraó resistia em libertar o povo de Israel, que estava escravizado no Egito havia mais de 400 anos. Mesmo após diversos avisos, ele endureceu o coração. Então Deus começou a agir. Uma a uma, as pragas foram humilhando o rei do Egito e desmascarando seus falsos deuses. Depois da última praga, o faraó desistiu de enfrentar a Deus e permitiu que o povo saísse. Mas as 10 pragas não serviram apenas de lição para os egípcios. Há ensinamentos profundos que também se aplicam a nós hoje. Deus revelou seu propósito de libertar seu povo. Moisés e seu irmão Arão falaram com o faraó, mas ele, com o coração endurecido, recusou-se a deixar Israel sair. Então, toda a água do Egito, rios, lagos, canais e até mesmo a água armazenada em recipientes transformou-se em sangue. Os peixes morreram e ninguém podia beber da água do rio. O rio Nilo era a principal fonte de vida do Egito. Não havia outra fonte de água para irrigar a terra e sustentar a nação. Quando Deus transformou a água em sangue, atingiu o coração econômico e religioso do país. Foi também uma demonstração da superioridade do Senhor sobre a falsa adoração ao rio Nilo. Deus mostrou que ele é a verdadeira fonte da vida. A segunda praga confirmou a autoridade de Deus sobre a natureza. Como o faraó continuou resistindo, o Egito foi invadido por uma enorme quantidade de rãs. Elas saíram do rio e invadiram casas, quartos, cozinhas e até as camas. A rã era associada a uma deusa que simbolizava a fertilidade no Egito. Aquilo que era idolatrado virou tormento. Deus mostrou que controla a criação e que até aquilo que o homem exalta pode se tornar instrumento de juízo. Deus ordenou que Arão tocasse o pó da terra com a vara, e o pó transformou-se em piolhos que infestaram pessoas e animais. Dessa vez, os magos egípcios não conseguiram imitar o milagre e declararam: "Isto é o dedo de Deus." Os magos reconheceram sua importância. As forças ocultas que pareciam poderosas mostraram seus limites. Deus é soberano e nenhuma outra força se compara a ele. Por causa da dureza do coração do faraó, Deus enviou enxames de moscas, mas houve algo diferente. Deus fez distinção entre egípcios e israelitas. Enquanto no Egito havia enxames de moscas, na terra onde o povo de Israel estava não havia. O Senhor mostra que sabe separar os seus. Mesmo em meio ao juízo, ele preserva aqueles que estão sob sua aliança. Após nova recusa do faraó, Deus enviou uma praga que matou os rebanhos dos egípcios. Os rebanhos eram essenciais para trabalho, comércio e alimentação. A base econômica do Egito foi atingida. Deuses ligados à prosperidade foram desmoralizados. Os bens materiais não são garantia de segurança. Somente Deus é nosso sustento verdadeiro. Deus ordenou que Moisés lançasse cinzas ao ar e elas se tornaram feridas dolorosas na pele dos egípcios e dos animais. A saúde também não é garantia absoluta. Aquilo que muitos consideram seguro pode desaparecer. Nossa vida e nosso corpo estão sob a soberania de Deus. Mesmo depois de tantos sinais, o faraó continuava endurecido.
Deus enviou uma tempestade de granizo e trovões como nunca se viu no Egito. Antes disso, ele avisou para que recolhessem servos e animais do campo. Alguns creram no aviso e foram poupados, outros ignoraram e sofreram prejuízo. Deus sempre dá oportunidades antes do juízo. O faraó tentou negociar, querendo liberar apenas os homens, mas Deus exigia libertação completa. Então vieram gafanhotos que devastaram tudo que restava. Toda a produção foi destruída, a comida acabou. Deus é quem dá e quem permite que seja tirado. Dependemos dele para tudo. Uma escuridão total cobriu o Egito por 3 dias. Enquanto isso, onde estavam os israelitas havia luz. Os deuses solares do Egito, como Ra, foram humilhados. Sem Deus há trevas, com Deus há direção. A última praga foi mais severa. Todos os primogênitos do Egito morreram. Mas Deus providenciou um meio de salvação para Israel. Um cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue colocado nas portas. Onde havia sangue, havia livramento. Um cordeiro morreu no lugar do primogênito. Isso aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim como o sangue nos umbrais livrou da morte física, o sangue de Cristo livra da condenação eterna. As pragas não foram apenas castigos, foram alertas. O faraó endureceu o coração repetidamente e quanto mais resistia, mais sofria. Israel foi liberto não pela força, mas pela obediência e pela fé. A pergunta não é apenas o que aconteceu no Egito. A pergunta é: quantas vezes Deus já falou com você? O Egito perdeu tudo porque resistiu. Israel saiu livre porque confiou. Hoje Deus ainda salva, mas a decisão continua sendo pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém. Deus abençoe você e a sua casa. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, amigos!